aqui, então, bom, vamos lá, então, pessoal. Revisão da matéria, então a gente vai passar conectivos, tabelas verdades, tautologias, equivalências lógicas, implicação e as proposições associadas a uma condicional. Então, vamos fazer uma grande revisão. Vamos lá. Então, em conectivos, os símbolos, né, de cada um dos conectivos, negação, conjunção, disjunção exclusiva, nosso ou exclusivo, condicional e bicondicional. O que nós vimos de mais importante aqui? Cada uma das regras. Então, na negação, mais simples, o que era V vira F, o que era F vira V. Na nossa conjunção, a gente verificou que na conjunção nós só teremos como resultado verdade quando P e Q forem verdade. Então, só será verdade quando ambos forem verdade. Todo o resto é falso. Na disjunção, nós vimos que só será falso quando todas forem falsas. Ou, né, tem gente que prefere até o enunciado assim, se ao menos um V nós tivermos, nós teremos o resultado como verdadeiro. Na disjunção exclusiva, ela é parecida, né, ela mantém para todo falso e zero falso, porém, ela acrescenta, quando for V ou exclusivo V, também nos gera F. Outras pessoas podem lembrar que o ou exclusivo é justamente o oposto da bicondicional. E quando a gente tem idênticos, gera falso. Na bicondicional, quando a gente tem idênticos, gera verdade. Nossa condicional é a famosa Vera Fischer. Vera Fischer gerando falso, nosso único falso. Lembrando que a direção da leitura influencia. Então, se a gente tivesse Q, então P, nós não teríamos falso na segunda linha. Nós teríamos falso na terceira linha. É o único conectivo que tem essa observação para onde a gente está lendo. A bicondicional, como eu falei agora há pouco, os idênticos geram verdadeiro. E aqui nós temos a tabela verdade consolidada. Em relação aos conectivos, foi isso daí. Vimos cada uma das regras. Construção de tabela verdade. A gente verificou como pegar a quantidade de linhas para uma tabela verdade. Então, a gente faz o 2 elevado a n, onde n é a quantidade de proposições simples. Nesse nosso exemplo aqui, nós temos P, Q e R, são 3, então 2 elevado a 3 dão 8 linhas. E como é que a gente distribui os valores? A gente pega, ou a gente olha a forma matemática que existe aqui, ou a gente lembra, metade da quantidade de linhas da primeira coluna com V, outra metade com F. Depois, a metade da metade, então se eram 4 linhas, agora são 2 linhas com V, 2 linhas com F, 2 linhas com V, 2 linhas com F. E depois, a metade do anterior, uma V, uma F, uma V, uma F, até o final. Vimos como fazer a montagem das tabelas verdade. Então, aqui, a gente resolveu o não que primeiro, como uma boa prática, independente de onde ele apareça. Resolvemos o que está interno aos parênteses. E, por fim, a negação, gerando, então, a coluna de resposta que a gente procura. Vimos como expressar isso. Então,
P de VV é V, ou seja, o valor lógico resultante para quando P for verdadeiro, que é esse primeiro V daqui, e Q for verdadeiro, que é esse segundo V daqui, é igual a verdadeiro, que é o resultado da coluna resposta. E assim por diante. P de VF, que é a segunda linha, será falso. P de FV será verdadeiro. P de FF será verdadeiro. Ou, de uma forma mais abreviada, P de VV, VF, FV, FF, que são todas as opções, VV, VF, FV, FF, gerando VFVV. VFVV. E mais alguns exemplos a respeito disso. Parênteses e ordem de precedência. Então, a gente já viu que o que tiver em parênteses é resolvido primeiro do que o que estiver fora do parênteses. E, no caso, a gente esteja no mesmo nível, nós temos a ordem de precedência, onde a gente resolve a negação primeiro, conjunção e disjunção depois, condicional depois e, por último, a bicondicional. Então, nós temos um exemplo com as mesmas proposições, mesmos conectivos, e os parênteses mudando toda a característica dela. Então, nesse caso daqui, nós iremos utilizar a precedência, onde a gente vai resolver a conjunção SR antes de resolver a bicondicional. E vamos resolver o que está dentro do parênteses antes de resolver a condicional. Mesma ideia aqui embaixo, onde nós iremos resolver o que está dentro do parênteses mais interno, para depois resolver o que está no parênteses mais externo e, por fim, o que está fora do parênteses. E aí resolvemos um monte de exercício, um monte de tabela verdade. Em relação aos conectivos e suas regras e as tabelas verdade, alguém tem alguma dúvida de como fazê-las, as regras, enfim? Esse é o nosso Não, tá de boa. Não. Obrigado. Então, depois disso, a gente deu alguns nomes aos bois, ou seja, para aqueles resultados diferenciados, onde a gente tem uma proposição e essa proposição gerou, na última coluna, na nossa coluna resposta, apenas resultados lógicos verdadeiros, nós damos o nome de tautologia. Aonde essa proposição gerou apenas resultados falsos, na coluna resposta, nós damos o nome de contradição. E, quando existem verdades ou falsos, independente da quantidade que eles apareçam, nós temos contingência. E aí também resolvemos alguns exercícios para indicar se eram contradições, tautologias ou contingências. Até aqui, ok? Tautologia também, contradição, contingência. Muito Ok. perfeito. Então, aqui é onde a gente precisa começar a ter um pouquinho mais de atenção na equivalência lógica, na implicação e nas proposições associadas. Equivalência lógica. A equivalência lógica. A primeira coisa que a gente tem que diferenciar é que o símbolo da equivalência lógica, essa seta gordinha aqui, apontando para os dois lados, é diferente do conectivo da bicondicional. Tá? Mas ela vai nos ajudar a lembrar que para fazer a ratificação, a gente vai utilizar uma bicondicional. E o que é uma equivalência lógica? Uma equivalência lógica é quando nós temos duas proposições e essas duas proposições, cada uma delas gera uma coluna de resposta
que, se comparadas linha a linha, possuem os mesmos valores lógicos linha a linha. Então, no nosso caso, nesse exemplo daqui, nós temos P e não Q, então, uma contradição, que é quando tudo gera F. Nossa coluna de resposta vai ser VF, VV. E nós temos a outra proposição, P então Q, onde a nossa coluna de resposta também é VF, VV. O que a gente precisa fazer nos trabalhos e na prova? A gente precisa pegar essa coluna resposta, marcar com um retângulo, e essa coluna resposta e marcar com um retângulo. Ou seja, as duas colunas respostas precisam ser marcadas com um retângulo para demonstrar que estão sendo comparadas. E, olha, quando forem iguais, existe equivalência lógica. Dessa forma, a gente consegue demonstrar que existe a equivalência lógica. E, após isso, quando for solicitado que seja feita a ratificação será dada através da bicondicional, gerando uma tautologia. Tudo V. Não precisa fazer o retângulo nessa daqui, basta que dê tudo V, que vai estar demonstrado, vai estar ratificado. Tá bom? Então, uma coisa é demonstrar, fazendo o retângulo em cima das duas colunas de resposta na equivalência, e outra coisa é ratificar, é quando aparecem todas as vezes na nossa bicondicional. E aí, para isso, também fizemos vários exercícios. Vamos dar uma olhada em um. Vamos lá, vamos ver um aqui. Na nossa aqui que eu já tinha pedido para fazer a ratificação. Eu pergunto se elas são equivalentes, P e Q, se é equivalente a não P ou não Q. Então, a gente tem a coluna da P e Q, primeira linha V e o resto do F. E temos a coluna de resposta. Então, lembrando, né? A coluna P e Q vai ter um retângulo e a coluna não P ou não Q também terá um retângulo. Como linha a linha elas possuem o mesmo valor lógico, foi demonstrado que existe equivalência. Agora vamos à ratificação. A gente faz a bicondicional e foi gerado uma tautologia. Já está ratificado. Ok? E aqui a gente pede, através de um enunciado, verificar quem é equivalente. Utilizando tabela verdade, não tem outra forma que não pegando, transformando o enunciado na nossa fórmula, fazendo a tabela verdade para ela, achando os valores lógicos para cada uma das linhas e fazendo a mesma coisa para cada uma das opções, até a gente achar a opção em que terá o mesmo resultado lógico linha a linha. No caso aqui, a nossa resposta D. Ok, gente? Então, em equivalência lógica, esses são os pontos chave. A gente verifica cada uma das colunas, faz o retângulo em volta delas e, quando for o caso, se elas forem idênticas, se elas forem equivalentes, faz a ratificação quando pedido através da tautologia da bicondicional. Dúvida em relação à equivalência lógica? Não, tá de boa. Joyce, a voz representante de turma. Obrigado, Joyce. Ai, professor, vou ficar quieto para falar mais não, tô Não, vergonha. faz isso não, que isso. Assim você é a que não me deixa no vácuo aqui. Vamos lá. Implicação lógica. Parecida com a nossa equivalência, a nossa implicação já possui, até uma das coisas que a gente viu um pouquinho mais à frente, né, da álgebra, algumas que já são notoriamente, existe a implicação.
A gente ainda não está utilizando elas, mas vocês já ficam com esse conhecimento. E como é que a gente faz? Eu vou fazer a demonstração utilizando os exemplos que nós temos aqui. Como é que a gente faz para saber se há implicação? A gente vai pegar para todo P verdadeiro, ou seja, nesse nosso caso aqui, do lado esquerdo, tá? Quando eu falo P, é o nosso lado esquerdo. Nesse caso daqui será o nosso P. Para todo o nosso lado esquerdo verdadeiro, então nós temos aqui VV, ou nesse exemplo daqui, linha 3, na linha 1 e na linha 3. Nós temos que verificar se nosso Q, no caso aqui, P ou Q, também possui o valor verdadeiro. Nesses nossos dois casos aqui, eles possuem o valor verdadeiro. Então, marcando, né, circulando cada um dos vizinhos que são necessários circular, lembrando, para todo P verdadeiro, o Q deverá ser verdadeiro, e a gente ratifica através da condicional entre as colunas resposta. Ela deverá gerar uma tautologia para que seja ratificada, então, a implicação. Com isso, a gente viu mais alguns exemplos. Vou pegar um exemplo que não me gerou. Aqui. Essa nossa via aqui é perguntado se há uma implicação entre não P ou não P, não P ou Q, implicando em P ou Q. Então, a gente começa a fazer a nossa tabela verdade. Resolvemos P ou Q e resolvemos não P ou não P ou Q. O nosso lado esquerdo é essa coluna daqui. Então, a gente tem que verificar todos os valores verdadeiros dele, que são a linha 3 e a linha 4, e verificar se nessa linha 3 e linha 4 para o Q, que é o nosso P ou Q, também é verdade. Na linha 3 é, porém na linha 4 não é. Então, isso faz com que a gente não tenha uma implicação. Não tendo a implicação, a gente não precisaria fazer a ratificação. Eu coloquei aqui só para demonstrar que não gera a tautologia, visto que não há implicação. Em relação à implicação, não vejo outros pontos a serem observados. Basicamente, são esses daqui. Alguém ficou com dúvida em relação à implicação? Não, tá tranquilo. A Fernandinha. Vamos lá. Então, as nossas proposições associadas a uma condicional, nossa última parte de matéria. Aqui o que a gente precisa lembrar? Das três palavrinhas mágicas: específica, inversa e contrapositiva. Logicamente, a gente está, né, quando a gente fala proposições associadas a uma condicional, é sempre em cima do nosso conectivo da condicional. Então, uma recíproca. O que é uma recíproca? Uma recíproca nada mais é do que pegar essa nossa condicional e trocar o P e Q de lugar. O que é uma inversa? Nada mais é do que fazer a negação de cada um deles. E o que é uma contrapositiva? É a junção dos dois de cima. A gente troca de lugar e nega ele. Então, lembrando recíproca, inversa e contrapositiva, a outra parte que é importante é em relação à equivalência delas. Uma condicional, P, então Q, ela é equivalente à contrapositiva, a não Q, então não P. Da mesma forma que a recíproca é equivalente à inversa. A gente consegue verificar isso aqui no nosso quadrinho. A recíproca equivalente à inversa e a condicional equivalente à contrapositiva.
Com isso, a gente começou a resolver nossos exercícios. Primeiro, para fixar a nossa base, né, o que é uma recíproca e uma conta positiva, então a gente pediu para fazer determinar a conta positiva da recíproca da frase. Então, primeiro, a gente gera a recíproca. Uma vez gerada a recíproca, a gente faz a conta positiva dela e chega ao resultado final. Mesma coisa foi na 2. Na 3, um pouquinho diferente, a gente dado um enunciado, é pedido a proposição recíproca, a inversa e a contrapositiva. Na 4, também é pedido, dado um enunciado, em a contrapositiva, a recíproca e a inversa. Lembrando, olha só, se Pedro aposentar este ano, então Pedro vai viajar ou Pedro vai abrir um negócio. Como é que a gente faz isso daqui? A gente tem que... Pedro vai viajar esse ano, então, condicional, Pedro, aliás, é aposentar, não é viajar. Se Pedro vai aposentar este ano, então Pedro vai viajar ou Pedro vai abrir um negócio. Precisaríamos ter o parênteses aqui? Não, porque a resolução é o mesmo. Coloquei o parênteses para ficar mais claro, pois quando na contrapositiva, a gente pega o contexto inteiro que está aqui do lado direito da nossa condicional e troca de lugar. E depois faz a negação. Então, a gente troca ele todo e faz a negação do conjunto. Então, fica lá, não, parênteses, que o R. E aí, na hora de escrever a frase, a gente fala, não é verdade que, por conta da nossa negação, e aí o que está lá dentro do parênteses. Da mesma forma que a gente viu lá no início. Tá? Então, assim, não seria necessário, mas eu coloquei aqui para ficar visível. E na hora de resolver, esse QR, ele é entendido como uma única coisa. Então, ele vai para um lado, vai para o outro, ou é negado o conjunto. Todo mundo entendeu isso daqui, gente? Aham. Então, mais do mesmo, mais do mesmo. Uma tabela verdade. E aí, mais demais. Tudo em cima do conteúdo da estudou, então passará, numeral, o que é a recíproca, é uma conta positiva. Então, até aqui, o 8, basicamente é falando sobre o que é uma conta positiva, o que é uma recíproca, o que é uma inversa. Na 9 e na 11, a gente vai utilizar a segunda parte da matéria, que é ver a equivalência. Então, sem utilizar PV, que é a tabela verdade, a partir de uma proposição, achar a equivalência. Então, a gente aqui tem o quê? Uma condicional. A gente vai ter que... Quem é a equivalente de uma condicional? Uma conta positiva. Então, a gente tem que verificar como é que fica a conta positiva. Opa, achamos que Maria não é estudante, então Carla não é solteira. É conta positiva, a gente troca de lugar e nega. Então, Maria vai para a esquerda, Carla vai para a direita e as duas negam. Aqui é para dar a conta positiva de uma proposição e aqui é fazer a mesma ideia que a gente fez em cima, achar a equivalente de um enunciado dado. Gente, em relação a proposições associadas, alguma dúvida? Basicamente, a gente tem que lembrar o que é contrapositiva, recíproca e inversa aplicável. E lembrar quem é equivalente aqui. Né? Dúvidas? Uma dúvida?
É, então, assim, em relação à matéria, a gente fez essa revisão, a prova a gente já sabe, já está marcada, o cronograma já está lá no, na plataforma. Peço a vocês, se vocês tiverem um grupo de Zap, informe aos demais que ainda não vieram, não sei se eles estão assistindo no YouTube, mas enfim, por favor, entre em Professor, comunicação. Sim, pode só tirar uma dúvida rapidinho? pode? A prova, ela vai ser feita, a gente vai ter que fazer ela pelo Google Forms ou vai ser escaneada na hora? Como é que vai Não, ser? Eu não vai peguei ser essa parte. escaneada, vai ser escaneada. Tá. Eu vou deixar, né? Vai aparecer na plataforma lá no Ava, vocês vão acessar, a gente vai ler e vocês vão começar a fazer no caderno e depois tiram fotos, escaneiam, enfim, e colocam de novo lá na plataforma. Tudo bem, então. Obrigado. Viu? Tá bom? Gente, eu vou fazer um texto esmiuçando isso para deixar isso mais claro e colocar lá na plataforma mais para frente. E qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, mandem um e-mail para mim. Tá bom? Acho que, como revisão, já deu. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Bom, vou entender que não. Gente, de novo, agradeço. E qualquer coisa é só entrar em contato. Vou deixar, eu ainda não coloquei a última aula lá no YouTube, vou aproveitar para fazer isso agora. Tá bom? Obrigado, gente. Professor, Beleza. Sim. essa Então. última aula que você está fazendo hoje vai ficar lá também, no Sim, YouTube? sim, com certeza. Tá, ok. Obrigada. Falou. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, boa Tchau. noite. Tchau, boa noite.